Não vai ficar dando Agora eco. é isso. Tá Sim, gravando. agora tá gravando, né? Então eu vou sair do outro. Olá, boa noite. Boa noite, família Herminium. Hoje, mais um encontro. Estamos mais uma vez aqui reunidos. Mais um momento de aula, de interação, nesse momento de pandemia, né? E hoje a gente traz um tema muito pertinente e importante. Hoje a gente traz o tema os benefícios de uma vida saudável. É um tema muito amplo, então com certeza em um momento apenas agora, né, no Google Meet, agora à noite, a gente não vai conseguir explorar tudo que esse tema quer trazer para a gente. Mas hoje a gente vai fazer, dentro desse tema, a gente vai trabalhar com uma vertente muito importante, que é a alimentação. E é o que nos mantém vivos, né? É um dos critérios e fatores para a gente que possa subsistir. Então, a gente vai trazer hoje a disciplina de Química e Biologia, professora Jamile e professora Nayara, discutindo essa temática com a convidada super especial. Tá? Nós estamos trazendo hoje aqui a nutricionista Tássia França, que vai estar também com a gente nesse bate-papo importante, discutindo um tema tão importante. É, a gente vai falar só sobre pandemia, só sobre coronavírus, Covid? Não. Com certeza é um tema pertinente, como eu falei, porque a gente sabe que quando se discute a questão da Covid, sempre vem aquelas dúvidas em relação à alimentação. Quantos de vocês já não ouviram aí dizer que tem que consumir limão? Que nesse momento a gente precisa consumir limão. Por que será? Né? Mas as orientações, com certeza, as orientações que a gente vai ver hoje, nessa noite, nesse momento, vai ser para tratamento, para cuidado para qualquer doença, não só para a Covid. Então a gente vê que é um tema super amplo. E aí, um recadinho para vocês, ó. Para vocês não ficarem assim, esse aqui é Chupanildo. Ninguém quer ficar assim, né? Ninguém, porque para ficar assim tem que ir para baixo de terra 7 palmos. Então, para ninguém ficar assim, presta bastante atenção nessa aula de hoje, tá certo? Passa a bola aí para a professora Nayara, professora Jamile. Ótimo trabalho. Oi, pessoal, boa noite. Como eu estou projetando a tela para vocês, eu não estou vendo. Se Jamile estava querendo falar antes, desculpa. Mas, infelizmente, né, nessa função aqui, eu não estou vendo vocês, mas quero dizer que é uma enorme satisfação estar aqui novamente, trocando conhecimento com vocês, né? Na medida que a gente ensina, a gente aprende também bastante. Então, vamos um bate-papo hoje, né, sobre os benefícios de um estilo de uma vida saudável. Como o Nívia falou para vocês, não dá para a gente esgotar esse tema hoje, né, porque ele é bastante amplo. A gente teria que falar sobre alimentação, sobre atividade física, sobre saúde mental, né? Mas hoje o nosso recorte vai ser sobre a alimentação mesmo, né? Então, eu e a professora Jamila vamos fazer uma breve introdução sobre alguns conceitos básicos, né? Que certamente, Tássia, e obrigada, Tássia, por você aceitar, né, esse nosso convite, estou muito feliz. É, então, certamente ela vai mobilizar alguns conceitos que talvez, se a gente não explicar direitinho, talvez vocês não saibam, poxa, e aí, o que é uma proteína? O que é uma vitamina? Onde encontrar, né? Então, eu e a Projamile estaremos aqui fazendo uma breve introdução para vocês sobre isso, porque a estrela da noite é a nossa convidada, né, Tássia, e ela que a gente vai tentar ser breve para que ela explore bem o que ela tem, né, para colaborar com a gente. Então, Mili, eu não estou te vendo. Qualquer coisa, Boa noite, para vai rapidinho. falando. Deixa eu dar uma boa. Vá. Boa noite, gente. A gente, como a Nai falou, né? Vamos falar um pouquinho da química e da biologia, brevemente, para Tássia poder, né, tirar algumas dúvidas, enfim, falar um pouco sobre alimentação. E aí, dando subsídio aí para a Tássia trabalhar um pouquinho. Eu vou contar uma notícia para vocês, falar uma coisa para vocês, que eu acredito que ninguém saiba ainda, né? Que eu sou gêmea, idêntica,
né? Eu já sei que já soube que eu sou cobaia nas aulas de biologia, né? Que Nayara, a professora Nayara Uso usa bastante. como exemplo, né? E aí, É. aí para Tássia trabalhar sobre isso, bem legal. Como eu sou gêmea idêntica, eu sou original, tá, gente? Minha irmã que é falsificada, a cópia é falsificada. Tô brincando. Na verdade, ela nasceu primeiro, então teria que ser o contrário, né? Mas tudo bem, deixa eu... E aí, assim, nós somos gêmeas idênticas, e até meus 28 anos por aí, eu morava junto com ela, né? Na mesma casa, então nossa alimentação era igual, né? Não tinha muita diferença. Só que, assim, como a gente sabe, na genética, não tem só o genótipo, tem o fenótipo também, né? A questão do meio. Então, assim, minha irmã sempre teve muita alergia e aí ela tomava muito corticoide. Então, assim, ela sempre acabou sendo um pouco mais gordinha do que eu. E aí, só que, assim, a alimentação da gente era praticamente... Aí acabou que eu fui para Valença, né? E quando eu fui para Valença, eu comecei a ir no mercado, fazer compras, não sei o quê, e aí tomo coisa industrializada, salgadinho. Cansava de não almoçar, e lanche, lanche, lanche. Eram dois enroladinhos, com coxinha, guaraná, torta direita, enfim. Então, assim, apesar de eu e minha irmã termos a mesma constituição genética, a gente acabou ficando diferente. Então, assim, como a alimentação é importante, e ela já começou a ficar até mais saudável, então ela começou a comer muito mais frutas, parou de comer tanta coisa industrializada, parou de comer tanto doce, tanta fritura, tanto refrigerante. E acabou que ela ficou com o hábito e também fazendo exercício físico. Então, assim, hoje em dia ela tem um hábito de vida mais saudável e isso implica até no funcionamento do organismo dela. Então, hoje ela consegue, ela dorme melhor, ela tem menos sono do que eu como muito carboidrato, adoro comer carboidrato, ou como pouca proteína. Então, assim, eu fico sempre muito cansada, indisposta. Quando chega, assim, tem períodos que eu como muita besteira, e aí eu fico mais cansada ainda, indisposta. Então, assim, apesar de termos a mesma genética, a questão da alimentação, né, do exercício físico, quanto interfere. E aí a gente vai falar um pouquinho para depois, Tássia, tirar algumas dúvidas de vocês. E aí vamos começar, né? Passei o slide, por favor. Vamos começar com essa imagem aí, né? Que é o que é que esses seres têm em comum, né? Aí a gente vê aqui bactéria, tem flor, tem uma planta, né? Tem um pássarozinho ali, enfim. Tem fungo também. E o que é que esses seres têm em comum, né? O que é que vocês acham que eles vão ter em comum? Aí, dá. Você passa aí, por favor. Ele vai ter esses elementos químicos aí. Então, todos esses seres vivos, né? Eles vão ter carbono, que o carbono, por exemplo, a gente encontra na lapiseira, né? A grafite, que a gente chama, é carbono, certo? É formado pelo elemento químico carbono. Vão ter hidrogênio. O hidrogênio também está presente, por exemplo, nos combustíveis, né? A gente chama de combustível limpo. O hidrogênio é uma excelente fonte renovável de energia. Agora, o grande problema do hidrogênio é porque ele é muito reativo. Então, você tem que ter cuidado com ele. No manuseio, né? Mas é uma excelente fonte de energia. A gente tem o oxigênio também, que está presente em nossa vida, né? Que faz parte da respiração celular. Tem o nitrogênio, que também estão presentes em explosivos, enfim, vários outros, outras coisas do nosso dia a dia. A gente tem o fósforo também, e o fósforo está presente, por exemplo, na caixa de fósforo, no sabão em pó, na cerâmica, e a gente tem o ovo, ou o enxofre, né? E aquele famoso cheiro de ovo podre, por exemplo, é justamente o enxofre ali que está sendo liberado, né, na forma de um gás sulfídrico. Então, os chomps, a chama de chomps, são os elementos químicos que vão estar presentes em todos os seres vivos. Então, o que aqueles seres do slide anterior têm em comum? Justamente esses elementos químicos que a gente chama são os elementos orgânicos, fazem parte da matéria orgânica, né, de todos os seres vivos. Na verdade, são os elementos orgânicos. Bom, gente, então quando esses elementos que a Projamile falou, quando eles se juntam, né, eles formam moléculas. Essas moléculas, quando elas estão situadas dentro de células, né, porque a célula é a unidade básica da vida, todo ser vivo tem que ter célula, né?
Então, quando essas moléculas estão dentro das células, elas são chamadas biomoléculas, né? Que são compostos químicos das células de todos os seres vivos. São, em geral, moléculas orgânicas compostas principalmente por carbono, além de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre também, né? Que a professora Jamile falou aí pra gente. Então, vamos começar falando, né, dessa primeira biomolécula, indispensável para a vida, tanto que, quando a ciência quer saber se existe vida fora da Terra, qual é a primeira substância que eles procuram? Água, né? Porque se existir vida, pelo menos semelhante à nossa, tem que existir o quê? Água. Porque a água, ela exerce funções importantíssimas, né? Por suas características. A água é considerada um solvente universal. O que é isso? Ela dissolve praticamente boa parte das substâncias, por isso solvente universal. Boa parte das reações químicas também acontecem na presença de água, e ela atua também como moderadora de temperatura. O que significa isso? A água ela tem uma característica interessante que, quando ela aquece, ela demora de esfriar, né? E quando ela está fria, ela demora de aquecer. E isso, o que é que isso tem de benefício, né, para os seres vivos? Consegue manter a temperatura, né? Então, nós temos uma temperatura constante ali, que varia entre, né? Agora, com essa situação de Covid, todo mundo sabe, né? A temperatura normal de uma pessoa, né? Gira em torno de 35, 36, até 37, né? 37,5,6 é considerada a temperatura normal de uma pessoa. Então, o que é que mantém a água, né? Todos os seres vivos mantêm essa temperatura constante sempre? Não. Tanto que alguns lagartos, né? A gente vê os lagartos assim, tomando sol, porque eles estão termorregulando. Às vezes a temperatura varia, a temperatura corporal varia muito, e aí eles vão para o sol, que é para termorregular. Mas finalizando aqui, a água ela exerce essa função importante, que é manutenção da temperatura. E qual seria a composição da água, né? A água, ela é formada por oxigênio, que seria, está representando essa bolinha aí vermelha maior, e dois átomos, um átomo só de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, certo? Que são essas bolinhas azulzinhas. Reparem que a bola vermelha, que está representando o oxigênio, ela é maior do que as azulzinhas. Por quê? Porque o oxigênio ela é mais eletronegativo, então ele vai ter uma tendência de atrair mais os elétrons para ele, né, na ligação química. Então, por conta disso, essa molécula chama que é uma molécula polar. E aí, como a professora Nay falou, que ele é um solvente universal, ele é a referência que a gente utiliza, né, quando a gente fala uma molécula dissolve em moléculas polares, né? Essa molécula é polar, então ela dissolve em semelhante, dissolve semelhante, então vai dissolver em moléculas polares. A gente usa como referência a água, certo? Que é uma molécula polar. Por quê? Porque ela tem esse polo, certo? Por conta dessa diferença de eletronegatividade entre esses elementos químicos. E aqui embaixo, se vocês repararem, as moléculas de água elas ficam muito unidas umas às outras, né? Então, assim, as moléculas que estão embaixo, elas se ligam às outras moléculas de água, tanto de um lado quanto do outro, em cima, embaixo, enfim, ela está toda ligada às outras moléculas, né? O oxigênio, o hidrogênio de uma molécula se ligando ao oxigênio da outra. Só que nessa camada de cima, né, que aqui foi quebrado por esse objeto, mas nessa camada de cima, as moléculas de água, elas se ligam de um lado, do outro, embaixo, mas ela não consegue se ligar em cima porque não tem mais molécula. Então, isso aqui, essa diferença de atração entre as moléculas de água que estão em cima e as que estão embaixo, cria uma tensão superficial. E essa propriedade, essa característica da água é muito importante, essa tensão superficial. Essa tensão superficial que faz, por exemplo, que alguns insetos eles consigam andar, né, caminhar, digamos assim, na água, né, sejam menos pesados. Se a gente colocar um clípse, por exemplo, a gente consegue fazer com que ele boie, né, que ele fique em cima da água por conta dessa tensão superficial. Agora, se forem objetos pequenos, né, se forem objetos maiores, enfim, mais pesados, acaba quebrando essa tensão superficial da água.
E se vocês repararem, por exemplo, toda criança adora bolinha de sabão, né? É para fazer aquelas bolinhas de sabão. Vocês já repararam que as bolinhas de sabão são sempre redondas? Por mais que elas, quando a gente está fazendo, né, formando a bolinha, ela possa ter outro formato, mas no final ela fica sempre redondinha, muito redondinha, perfeita. Por quê? Por conta dessa tensão superficial. Assim como aquelas gotas que a gente encontra também nas folhas das plantas também, gotas de água, são sempre redondinhas. Porque na bolha ali de sabão, a gente tem um ar, né? E tem uma película de água e de sabão. A água ali, ela vai ficar uma conectada à outra, e elas vão se ligar de forma que elas fiquem o mais próximas uma das outras, e que tem uma superfície menor, certo? Então, elas ficam bem unidas, e aí, por conta disso, acaba que a menor superfície, digamos assim, que deixa uma menor área, é uma bola em relação a um quadrado, por exemplo, né? Que aí já vão ter as pontas. Então, por isso que as bolhas de sabão sempre ficam redondinhas. Em relação... Carboidrato. Meus preferidos, tá? Depois você fala sobre isso. Amo carboidrato, então, os velhos açúcares, né? Carboidrato não é de todo vilão, não, né? Mas tem que ter cuidado também com carboidrato. E aí, os carboidratos, eles podem ser classificados tanto de acordo com o tamanho da molécula. Então, por exemplo, a gente tem os monossacarídeos, os disacarídeos, os polissacarídeos, e quanto à organização das mesmas. Se a gente olhar aqui, a gente está representando uma glicose, está representado aqui uma glicose e uma frutose. Se vocês olharem a quantidade de carbono, a quantidade de átomos de carbono, de oxigênio, de hidrogênio vai ser igual, certo? Ela tem mais ou menos o mesmo tamanho. O que vai diferir é a organização dessas duas moléculas. E por isso que a gente chama elas de isômeros, né? A glicose e a frutose, elas vão ser isômeros, porque elas têm a mesma quantidade de carbono, de oxigênio, de hidrogênio, são os mesmos elementos químicos, mas vai diferir justamente na organização. Então, o carboidrato pode ser classificado dessas duas formas. E aí, aqui são os exemplos. Então, em relação aos carboidratos, os mais comuns são os monossacarídeos e os disacarídeos, né? Os monossacarídeos, que a gente mais encontra são as hexoses. E aí, a gente tem glicose, frutose, galactose, certo? São exemplos de monossacarídeos. Hexoses, porque tem 6 átomos de carbono. E a gente tem, então, a frutose é muito comum nas frutas, encontrada no mel também, a glicose também encontrada em algumas frutas, no mel. E a gente tem, são exemplos de monossacarídeos, e exemplo de disacarídeos seria a sacarose, que é o mais comum, ó, que é esse açúcar comum, esse açúcar branquinho que a gente utiliza. Quando a gente fala que é disacarídeo, significa que é a união por uma ligação glicosídica de 2 monossacarídeos. Então, os monossacarídeos eles não podem mais ser quebrados, são as moléculas mais simples. Agora, o disacarídeo, que são 2 monossacarídeos, eles podem ser quebrados, certo? Então, a sacarose, por exemplo, é a junção da glicose com a frutose, tirando uma molécula de água dali, desse processo. E aí faz essa ligação glicosídica e forma a sacarose. E aqui do lado, a gente tem 2 exemplos de polissacarídeos, né? Aqui seria o amido. Esse amido, essa estrutura, ela vai ser repetida de 30 a 150 vezes. E a gente tem um exemplo também da quitina. Então, os dois são polissacarídeos, certo? Por quê? Porque são formados por vários, é a união de vários monossacarídeos. No caso do amido, por exemplo, ele é formado por glicose, certo? Pela união de vários monossacarídeos de glicose. E uma coisa também interessante é que o açúcar comum, por exemplo, a frutose que a gente encontra nas frutas, elas têm esse sabor doce, né? Adocicado. E elas são solúveis em água e são pouco solúveis, são praticamente insolúveis, né? Em solventes orgânicos. Agora, os polissacarídeos, eles já são diferentes. Eles não são solúveis em água e eles também não têm esse sabor adocicado que os monossacarídeos e os disacarídeos já têm. Bom, então, as funções, né? Quais são as funções dos carboidratos para a nossa vida? Então, eles entram como fonte de energia, carboidratos
são a nossa primeira fonte de energia, né? Então, sempre que o corpo estiver precisando de forma imediata de energia, então ele vai requisitar o quê? Carboidratos, né? É tanto que fala assim, não sei quem teve que tomar glicose na veia, né? Ou seja, por quê? Deveria estar passando algum processo ali estava fraco, situação de coma alcoólico, então utiliza, né, a glicose na veia porque é para dar aquela levantada, né, que o carboidrato tem essa característica. Estrutura corporal dos organismos, então vegetais, artrópodes e fungos apresentam carboidratos, né? Os carboidratos eles entram ali para dar estrutura mesmo, né? No corporal. Estrutura dos ácidos nucleicos, nós vamos falar deles mais na frente, que estão relacionados com a informação genética, e processos energéticos, né? Então, carboidratos, eles, quando participam de processos energéticos, né, a nível celular, são chamados ATP, né? Adenosina trifosfato. É interessante falar aqui o seguinte, esse processo de gerar energia, né, a partir dos carboidratos, ele é chamado de respiração. Às vezes a gente confunde ventilação, né, esse processo de inspirar e expirar, isso a gente está ventilando, né? Isso eu estou falando assim, em termos científicos. Claro que a gente não vai ficar no dia a dia, né? Estou ventilando. Não. Mas só para vocês entenderem que ventilação é esse processo de inspirar e expirar, e a respiração é um processo que ocorre a nível celular, lá dentro das células, nas mitocôndrias, utilizando um carboidrato chamado ATP, adenosina trifosfato. Bom, aí esse mapa mental eu achei tão lindo, gente, bem legal. Tem uns mapas mentais bem interessantes nesse site. E acaba sendo uma forma bem legal, né, da gente estudar. Então, vamos falar aqui agora um pouquinho sobre os lipídios, certo? Então, assim, os lipídios, eles são... a gente tem os lipídios simples, os lipídios compostos e os lipídios derivados. Então, assim, o que são lipídios simples? Os lipídios simples, eles só têm ácidos graxos e glicerol. Então, se a gente olhar aqui, os glicerídeos são exemplos de lipídios simples, certo? Os carotenoides, os cerídeos seriam lipídios simples. Os lipídios compostos, além do ácido graxo e do glicerol, eles vão ter outros elementos. Então, os fosfolipídios, né, que estão presentes na membrana, a professora Nay vai falar sobre as funções. Então, os fosfolipídios, eles são formados por fosfato e lipídios. A gente tem os glicolipídios, que formam bainha de mielina, que é formado por açúcar, né, e por lipídio. E a gente tem também os lipídios derivados, que chama, que são, por exemplo, os esteroides. Por quê? Porque eles são derivados do colesterol, certo? Por um processo de quebra desses outros, na verdade, são derivados do colesterol mesmo. Então, vamos passar aí, né? Você passa aí para mim, por favor? Uhum. Pronto. Aí aqui são alguns exemplos, né? Em relação aos triglicerídeos. Os triglicerídeos, eles são formados por glicerol e por ácidos graxos, certo? Ele é a união, né, na verdade, do glicerol e do ácido graxo, que chama que é a esterificação do ácido graxo pelo glicerol, e eles vão ter essa função orgânica aqui, que é esse éster, certo? Que é esse carbono ligado ao oxigênio, com dupla ligação ao oxigênio, que chama de carbonila, e ligado a um outro oxigênio. Isso se chama de esterificação. Na verdade, seria o carbono, isso aí. Esse aqui do triacilglicerol, que está sublinhado de azul, é a função orgânica extra, certo? E esses triglicerídeos, eles podem ser encontrados tanto com ligações insaturadas ou ligações saturadas, certo? Quando a predominância daquele triglicerídeo com ligações insaturadas, ele vai estar na forma de óleo, certo? Ele vai ser líquido à temperatura ambiente, a gente chama de óleo. E se tiver a predominância de ligações saturadas, a gente chama de gordura. Ligação insaturada, gente, quando tiver ligação dupla, sem ser num carbono ligado ao outro carbono, certo? Porque se a gente olhar ali no éster, tem uma ligação dupla, mas é com oxigênio. Estou falando em relação ao carbono ligado a um outro carbono por ligações duplas,
certo? Então, aí você vai encontrar os óleos ou as gorduras. A gente consegue transformar, por exemplo, por um processo de hidrogenação, né? Transformar o óleo em gordura, né? A gente, na verdade, quebrar fazer outras ligações e tirar essas ligações insaturadas, certo? E a gente tem o que a gente chama de hidrogenação, que é a gente acrescentar hidrogênio. E aí, no caso, a gente tem hidrogenação parcial, por exemplo, que para formar produzir, né, a margarina, a gente faz essa hidrogenação parcial, certo? Por isso A que gente fala gordura hidrogenada, né? gordura hidrogenada. E pior do que você vai falar também aí, né, Nai? Mas pior do que a gordura que a gente chama de hidrogenada, porque tem uma discussão que acho que a professora Kitassa também pode falar, se é bom óleo, se é bom, por exemplo, você fritar com óleo, você fritar com manteiga, né, ou margarina. Só que, assim, pior do que essa gordura, essas ligações saturadas é quando você tem ligações trans, né? E nos alimentos, de uma forma geral, você tem muito alimento que tem essa ligação trans, né? Que a gente tem o cis e o trans. Aí o trans seria quando os hidrogênios estivessem ligados em posições diferentes, certo? As cis seriam os dois na mesma posição, no mesmo lado, digamos assim. Se a gente dividir aquela molécula, né? Em duas partes, o hidrogênio dos dois lados seria cis, se tivesse um lado e outro seria trans. Mas vamos falar rapidinho, porque senão eu vou querer falar muito. Mas o trans, ela é ruim. Ela é utilizada muito na indústria porque ela retarda o processo de oxidação, né? E isso acaba estragando os alimentos. Só que essa trans, ela, além de aumentar, né, o LDL, ela diminui o HDL. Então, ela acaba sendo pior do que, por exemplo, quando você tem um alimento que tem ali só ligações saturadas, certo? E aí tem toda essa questão. Então, os óleos, geralmente, predominam as ligações insaturadas, gordura, ligação saturada. E aí a gente tem aqui os exemplos dos esteroides, que são derivados do colesterol. Então, a gente tem os hormônios, né, que testosterona, progesterona. A gente tem o colesterol mesmo, né? E, enfim, que são todos esteroides. E aqui do lado a gente tem os famosos fosfolipídios, que estão presentes na membrana, né? Que eles fazem um papel importantíssimo ali na membrana plasmática. Então, os fosfolipídios, fósforo porque ele tem um grupamento ali fosfato, e tem os lipídios, certo? Então, por conta dessa partezinha, né, que tem o fosfato ali, ele vai ser polar, certo? Ele vai ter carga, digamos assim. E essa partezinha aqui só desses ácidos graxos aqui vai ser o grupo hidrofóbico, certo? Ácido graxo, gente, a gente fala quando a gente tem uma cadeia com 12 ou mais átomos de carbono, uma cadeia aberta, a gente chama de ácidos graxos. Podem ser saturados ou insaturados. E aí vamos para as funções, né? Funções dos lipídios, reserva de energia, né? Toda fonte de energia que você não consumir, ela vai ser reservada na forma de gordura, né? De lipídio. Tem a função também de isolante térmico. Um exemplo disso, a gente pode pegar, por exemplo, os ursos, né? Os ursos polares, eles passam por um processo chamado hibernação. O que é isso? Quando chega o inverno rigoroso, eles não têm como sair, né, para caçar. E aí, o que é que eles fazem? Eles utilizam, durante cerca de 5 a 6 meses, que é o tempo médio, né, que dura a hibernação deles, eles passam ali o tempo todo só usando a reserva de energia deles, né, que está lá estocada na forma, né, de lipídio. Então, é o período que eles conseguem, baixam bastante o metabolismo, batimento cardíaco, gasto energético, e ficam ali realmente se alimentando da reserva energética acumulada em forma de lipídios, nessa camada de gordura. E acaba que também, como é uma camada espessa, por isso que eles não morrem de frio, né? Imagine, eles moram em um lugar extremamente frio, e essa camada de gordura, ela consegue atuar como isolante térmico, né? Outra função também é a absorção de vitaminas lipossolúveis, né? Hidrossolúveis, que é solúvel em água, lipossolúveis, solúveis em lipídios. E essas vitaminas são
Vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, tá? Como a professora Jamile falou também, colesterol. Colesterol, né, também está aí dentro da categoria de lipídios. E a gente sempre ouve falar, né, HDL, LDL. HDL é o colesterol bom, né? Cadê o professor Vidal aqui para ele falar, né? O HDL, ele deriva do inglês, né? Que é um lipídio de alta densidade. H é de high, não é isso? E o LDL é o lipídio de baixa densidade, que é o chamado de colesterol ruim, é o que vai acumular nas paredes, né, das artérias e veias e provocar infartos, uma série de problemas, tá bom? Também a professora Jamile falou, os lipídios eles estão relacionados com a produção de hormônios, progesterona relacionada ao sexo feminino e testosterona, sexo masculino, né? Componentes das biomembranas, as biomembranas, fosfolipídios, como a professora mostrou lá bonitinho, né? A parte que tem o fósforo, a parte dos lipídios. Também os carotenoides, tá? Na categoria de lipídios, estão relacionados à visão, né? E as ceras também são lipídios e elas têm a função de evitar perda de água. Não sei se vocês já observaram, tem algumas folhas que elas têm como se fosse um verniz por cima, né? Ali é uma cera. E aquela cera ela é importante para evitar que a folha ela perca água por um processo chamado evapotranspiração, né? Então aquela cera vai impermeabilizar e vai manter aquela folha ali bem hidratada. E as colmeias também são construídas a partir das ceras, né? As abelhas constroem suas colmeias a partir de ceras, que também são lipídios. Eu não sei se vocês já fizeram esse teste, assim, minha pele é muito ressecada. Eu uma vez inventei de comprar um hidratante para pele ressecada. A Maria, aquele negócio grudava, porque eu acho que era isso aí mesmo, impermeabilizava a pele, que não passava nada. Jesus. Que é para a água não sair, né? Vamos lá, proteínas. Bom. E aí, em relação às proteínas, né? As proteínas, elas são formadas tanto pelo ácido carboxílico, que, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó, gente, C ligada a dupla O e o OH ali, é a função orgânica, né, do ácido carboxílico. E ela também é formada pela amina, que seria aqui, ó, NH2, certo? Essa ligação aqui, essa partezinha aqui, seria a função orgânica amina. Então, é por isso que é aminoácido, certo? Porque tem uma parte básica, que seria da amina, e tem uma parte ácida, que seria esse ácido carboxílico aí. E aí, para as proteínas, elas vão ser polímeros naturais, né? Ela vai ser a junção vai ser formada por cadeias polipeptídicas, né? São cadeias, na verdade, polipeptídicas. Então, são vários peptídeos juntos. Então, você tem os aminoácidos. Quando dois aminoácidos se ligam, eles fazem uma ligação peptídica, que é o que ele faz aqui. Ele tira uma molécula de água, sai daqui, e aí eles se ligam, certo? Para fazer essa ligação peptídica. Por isso que ali na setinha está mostrando que a água vai embora, certo? E aí, percebam que todos os aminoácidos, eles vão ter, então, o carbono ligado, né? O ácido carboxílico, a amina e o Rzinho, que vai ser o radical. Então, o que vai diferir em relação aos aminoácidos vai ser esse radical. E a depender do radical, o aminoácido ele pode ter caráter ácido, pode ter caráter básico, tanto a forma neutra quanto ionizada, né, desse aminoácido pode ter caráter ácido, básico ou neutro. Então, aqui, ó, um exemplo, gente. Se vocês olharem aqui, ó, a alanina, por exemplo, certo? Ela vai ser apolar. Aqui não vou mostrar aqui primeiro a alanina, ela vai ser apolar. A gente tem aqui a lisina, ó. A lisina, ela tem duas aminas, tá vendo? Tem a NH2 aqui e tem mais para cima também NH2. Então, por conta dessa amina, também no radical, ela vai ter caráter básico. Se tivesse o grupo o ácido carboxílico aqui, aí teria caráter ácido. Então, a gente tem o ácido glutâmico, que é um aminoácido que tem o ácido aspartico também.
são aminoácidos que têm caráter ácido, certo? E a gente tem a tirosina, ela é polar, certo? Então, ela já é hidrofílica, ela é polar, diferente da alanina, certo? Que vai ser apolar hidrofóbica. Pode passar, né? Por favor. E aí, a estrutura da proteína. A estrutura primária, que é essa cadeia linear aí, formada pelos aminoácidos, certo? Esses aminoácidos vai diferir aí na organização, na ordem, né, desses aminoácidos, a gente vai ter proteínas diferentes. Essa estrutura primária aqui, certo? Que as ligações aqui são ligações peptídicas. A gente tem a estrutura secundária. Já na estrutura secundária, você vai ter outras ligações aqui, certo? A gente vai ter mais ligações de hidrogênio aqui. A gente tem a estrutura terciária. Aí, na estrutura terciária, a gente vai ter interações hidrofóbicas, a gente vai ter ligações de hidrogênio, a gente vai ter as famosas pontes de sulfeto. O que são pontes de sulfeto? São dois átomos de enxofre que fazem essa ligação entre esses aminoácidos, certo? Para formar essa proteína que, no final, ela vai ter essa estrutura quaternária. E aí, na estrutura quaternária, as cadeias polipeptídicas, elas também já se ligam por ligações não covalentes e pode ser estabilizada por ligações de sulfeto. Então, gente, quando a professora for falar com vocês sobre ligações, percebam o quanto que é importante aqui, ó, nas nossas proteínas que fazem parte do nosso organismo, certo? Então, essas ligações estão aí presentes. A ligação de hidrogênio, eu acabei não falando quando a gente falou da água, ela é muito importante. Ela é uma ligação forte, né? Acaba sendo mais forte do que uma ligação entre moléculas polares e apolares. E vai ser a ligação, geralmente a gente vê hidrogênio ligado ao oxigênio, mas ela pode ser ligado também ao flúor, o hidrogênio também pode estar ligado ao flúor, pode estar ligado ao nitrogênio, certo? Quando a gente chama o hidrogênio ligado a FON, né, seria uma ligação de hidrogênio. E aí as funções, né, das proteínas, elas têm a função enzimática, né? Então, as enzimas, elas são proteínas chamadas proteínas catalisadoras de reações, né? O que é ser catalisador? A presença de uma enzima, ela torna uma reação mais rápida, né? Ela viabiliza de maneira mais rápida mesmo, né? Aquela reação química, bioquímica. E também está na estrutura e funcionamento dos seres vivos. As proteínas, elas são, assim, a paixão das pessoas que malham, né? Porque quem aí tem essa rotina de malhação sabe, né? Tássia vai falar o quanto que é recomendado, né? Fontes saudáveis de proteínas, aqui a gente vê, né? A imagem. Carne, queijo, leite, ovos, tudo, salmão ali, né? Peixes, fontes de proteínas, né? E essas proteínas, na medida que a gente ingere, elas são convertidas no nosso corpo em músculos, né? Por isso que é tão a queridinha, assim, das pessoas que malham. E Tássia vai poder falar melhor sobre isso, né? O quanto que elas podem contribuir para uma dieta mais saudável. Vitaminas, né, gente? Então, vitaminas é um mundo. Tem vários tipos de vitaminas, do complexo B e tal, e cada uma desempenhando funções importantes, né, para a nossa saúde. Então, vitamina C, relacionada a antioxidante, antiviral, tem vitamina relacionada, né, à saúde da nossa visão, à saúde dos ossos, e elas são encontradas em diversas fontes de alimento, né? Essa imagem aqui mesmo mostra, ela é bem, bem legal, porque diz a vitamina e traz a imagem, né? Por exemplo, vitamina A, então as fontes, tomate, geralmente são os alimentos vermelhos, né? Tássia vai poder falar melhor. E aí a gente vai vendo que, eu lembro que uma das coisas que eu aprendi bem, uma noção bem básica para você olhar para um prato e sem ter muita teoria e pensar assim, não, eu estou me alimentando bem, basta que seu prato esteja minimamente colorido, né? Nada de prato monocromático. Então, sempre acrescentar ali, tem o tradicional feijão arroz, uma proteína,
coloca uma salada, coloca um couve, uma fonte, né, de cálcio, uma fonte de vitamina A, que o azeite de oliva também tem uma função muito importante, né? O azeite de oliva, na verdade, os lipídios bons, né, de fontes saudáveis, eles também estão relacionados com a formação de uma estrutura do neurônio chamada baía de mielina, né? Então, essa baía de mielina, ela é responsável por viabilizar reações, né? Então, quando a gente, por exemplo, toca em uma estrutura, em um lugar que está muito quente, né? A gente não tem aquela reação rápida. Então, por quê? Porque significa que o estímulo, ele pulou, né, no nosso neurônio. E esses saltos, né, da informação nervosa, ele é viabilizado a partir da baía de mielina. Então, raciocínio rápido, reações rápidas estão relacionadas também. Então, a alimentação, ela pode contribuir de forma muito importante também, inclusive para processos, né, de aprendizado, de bom desempenho também na escola, certamente, né? Um dos fatores que estão relacionados com mau desempenho na escola, um dos também pode ser uma alimentação carente, viu? Principalmente no processo de formação do indivíduo, né? Quando ele ainda Isso, está no processo de formação. exatamente. Mas rapidinho, só voltando ali que você falou, e até para dar um spoilerzinho para a Tássia também falar sobre isso. Você mostrou aí esses alimentos vermelhos e roxos, né? Que eles são ricos em antioxidantes, tá? Se depois você concorda ou discorda de mim. E eles são por que esses alimentos antioxidantes são bons? Porque eles previnem o envelhecimento celular, gente, faz com que a gente fique mais saudável por mais tempo. Então, assim, o antioxidante significa que você tem umas moléculas ali que elas estão querendo se ligar. Então, que são os radicais livres, estão querendo ali desestabilizar as reações normais do nosso organismo. Então, quando a gente consome esses alimentos evitam que esses radicais livres oxidem outras moléculas ali e atrapalhem o processo de reação química normal do nosso organismo. Então, os antioxidantes são muito importantes. Professora, eu já estou começando a ficar velha, eu já estou começando a usar os antioxidantes, para ver se diminui e retarda esse envelhecimento celular, gente. É importante. É verdade. Oi, gente, rapidinho, é que eu sempre gosto de trazer, assim, exemplos práticos, né? Esqueci de falar quando a gente estava falando de proteínas. Vocês já ouviram falar, toda criança, assim quando nasce, tem que fazer o quê? O teste do pezinho, já ouviram falar? Já se perguntaram por quê, né? A importância desse teste do pezinho está relacionada justamente a partir desse teste, né? Coleta logo ali o sangue do pé do bebê, consegue identificar se ele tem ausência de uma proteína muito importante, né? Que se for identificada a ausência dessa enzima, né? A criança pode desenvolver uma doença chamada fenilcetonúria, né? E aí isso é um acúmulo de substâncias que deixam de ser metabolizadas por conta da ausência dessa enzima, pode causar danos cerebrais, né? Ao longo do desenvolvimento daquela criança. E agora, se diagnosticado de forma precoce, por isso que faz logo quando nasce, consegue contornar a situação. Vamos agora para os ácidos nucleicos, né? Então, ácidos nucleicos estão relacionados com o quê? Com informação genética, né? Aquela informação que está lá no núcleo da célula e que é passada de geração em geração. E eles têm, né, essa estrutura, os ácidos, eles têm caráter ácido, né, por isso que eles chamam de ácidos nucleicos, e eles vão ter essa estrutura aqui, que eles chamam de nucleotídeo aqui, né, o grupo fosfato, a pentose, que é o açúcar, e por isso que tem esse ose, né, de açúcar, e a base nitrogenada, certo? E aí a gente tem, né, a timina, guanina, adenina, citosina, uracila, tem no outro slide. Então, esses três aqui, a gente chama de nucleotídeo. E, né, o DNA e o RNA são formados, né, Nai, por uma cadeia, né, desses nucleotídeos. Como se fossem bloquinhos, né? E aí, essa combinação é única, por isso que cada DNA é único.
Exceto de Jamile e a irmã. Ai, gente, é uma curiosidade. Eu adoro pegar seu exemplo. Gente, imagina, às vezes eu assisto esses filmes e tal. Por exemplo, escolham muito bem o time que vocês querem ter, ou a gêmea que vocês querem ter, porque numa, Deus do livre guarde, numa cena de crime, o DNA vai ser o mesmo, o sangue ali, aquele material genético vai ser o mesmo, sabe onde é que você vai identificar um outro? Pela impressão digital, que é curioso, porque apesar de a gente ter o mesmo DNA, a impressão digital da gente é diferente, porque no processo, quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, né, aquele líquido amniótico ali circulando, é que vai fazer com que tenha esses sucos, né, no nosso, a nossa digital, né, que são esses sucos aqui, papilares, se não me engano, que chama. E aí, por conta disso, seria único, mas o material genético é igual. Não tem igual, né? Bom, gente, então, a Jamila ainda tem mais. Aí, em relação, a gente tem os DNA e o RNA, né? O DNA, a desoxirribose, é porque, na verdade, o DNA, no nucleotídeo dele, o açúcar é uma desoxirribose. Ele não vai ter essa hidroxila, certo? Ele vai ter só o hidrogêniozinho. Se tiver uma hidroxila, aí vai ser a ribose, que está presente no RNA. Em relação às bases, né? A gente tem as bases, a adenina e a guanina, que elas vão ter esses 2 anéis, e as pirimidinas, que elas vão ter um anel só, certo? Gente, é uma coisa que eu gosto de gravar, tem a história de Agnaldo Timóteo e Gal Costa, né? Para as ligações de pontes de hidrogênio que acontecem entre as bases nitrogenadas. Eu gosto de gravar assim, pura, água não é pura, então as bases purinas seriam a adenina e a guanina. E as bases pirimidinas seriam citosina, timina e uracila. Lembrando que a uracila está no RNA, a timina está no DNA, e a timina é praticamente igual a uracila, só acontece uma desmetilação. Então, você tira um radical metil, que a gente aprende lá em química orgânica, e aí se transforma em uracila, aí, né? Está sinalizando esse metil. É o CH3. Né? Tirado isso. E aí, timidamente aqui, porque eu não sei, né? Vai que eu fiz errado. E a ligação aqui, ó, fosfodiéster, que acontece. Gente, a química está presente em tudo, viu? Vocês amam. Tem muita gente que não vai com a cara de química, de física, de matemática, mas a química mesmo está presente em tudo. Então, aqui, representando aqui um esqueleto, digamos assim, né? Aqui seria do DNA, porque tem a timina. Então, a ligação fosfodiéster entre o fosfato e o açúcar, certo? Do outro nucleotídeo. Então, aí a gente chama de ligação fosfodiéster. Prontinho? Obrigada, gente. Então, vamos passar a palavra agora para Tássia, né? Que, afinal, é a estrela da noite. Boa noite, gente. Deixa eu parar de apresentar aqui. Tá. No caso, vocês vão fazer as perguntas e eu vou respondendo melhor? Você poderia se apresentar primeiro, né, Tássia? Falar um pouquinho da função da nutricionista, uma sugestão. Tá bom. Então, gente, como as meninas já falaram, me chamo Tássia França, eu sou nutricionista, sou formada pela UFBA, me formei em 2015 e sou especialista em saúde da família. A minha especialização eu concluí no ano passado. Atualmente eu sou coordenadora do curso de nutrição da FASAG, né, e também professora, além de coordenadora, né, estou coordenadora e professora. A nutricionista tem diversos campos de atuação, tá? O que eu mais me identifico é o que me especializei, né, no caso de saúde da família, que é aquele atendimento que vocês com certeza já devem ter ouvido falar, do NASF, né, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, do posto de saúde, tá? Fora isso, a nutricionista pode trabalhar em unidade de alimentação e nutrição, que são os restaurantes, que pode ser restaurante comercial, pode ser restaurante institucional, além de nutrição esportiva, que as meninas, né, já falaram até um pouco a respeito disso, a nutrição clínica. Então, a atuação pode ser hospitalar, pode ser ambulatorial,
aquele atendimento que é feito um acompanhamento. A nutrição tem diversos campos, a gente ainda vê o marketing, né? A nutricionista pode estar envolvida no marketing de diversos produtos alimentícios, e além disso, a indústria, né, alimentícia. Então, a nutricionista também pode trabalhar nesse setor. Então, tem um campo enorme de atuação. Ah, que legal, Tássia, saber disso. Porque, afinal, a gente também aprende a se alimentar, né? Nem sempre as pessoas têm uma oportunidade de ter uma introdução alimentar, por exemplo, né? Responsável. Às vezes, não por falta de interesse dos pais, mas porque realmente falta conhecimento, né? Acha que, Sim, que um biscoitinho recheado não tem problema, é um bom lanche para criança, um salgadinho não tem problema. E aí acaba que isso, ao longo da vida da pessoa, ela vai levando aquela experiência, né? E sim, quando vem cair em si, que vem ter conhecimento, que vem ter oportunidade, às vezes já tem um vício, é muito mais difícil, né? Tirar esses hábitos sim. alimentares, né? E Uhum. agora com a pandemia, acho que a profissão da nutrição tem uma evidência assim, sempre teve, né, uma importância grande, mas agora as pessoas confinadas, né, têm se preocupado, porque talvez, isso é até tema da nossa próxima pergunta, né? Se você acha que nesse período de pandemia as pessoas estão se alimentando melhor, né? Porque você pode falar também se existe o fator emocional, né? Uhum. O que é que essa situação de confinamento pode estar desdobrando aí em termos de comportamento alimentar. Uhum. O BBC, ele teve uma entrevista muito significativa nesse início de ano, falando a respeito justamente desse período de pandemia e como influenciou na alimentação do brasileiro. Então, o brasileiro ele mudou muito o padrão alimentar, né, os hábitos, como vocês falam, alimentar, por ter sido encorajado a fique em casa, né? Então, desde o começo do ano, quando iniciou a pandemia, se começou essa campanha de ficar em casa para não se expor, né, ao novo coronavírus e aí tentando reduzir os danos que o coronavírus vem causando, e a alimentação ela passou a ser preferencialmente alimentos industrializados. Então, as pessoas deixaram de consumir alimentos in natura pela dificuldade de ir ao mercado. Então, o problema, né, que esses alimentos, eles são mais calóricos, os industrializados, e além de serem mais calóricos, são menos nutritivos, né? Então, a gente sabe que eles têm uma quantidade de nutrientes, porém, eles não têm os nutrientes essenciais que nós precisamos, tá? Eles são nutrientes, como a gente chama, vazios, né? A nutrição fala muito a respeito disso, essas calorias vazias. Então, como vocês podem ter visto também, que nos Estados Unidos, que é um país em que a maioria, né, a maior parte da população ela é obesa, cerca de 40%, o coronavírus ele teve uma ação totalmente diferenciada, né? Então, por ser uma população obesa, reforçou a tese que se tem de que ele é mais agressivo nessa população. Então, o brasileiro modificando, né, sua alimentação, consequentemente, vai aumentar a quantidade de pessoas obesas e, ao invés de ficar em casa ter sido uma boa proposta, ela pode se tornar uma proposta que a gente venha ver no futuro péssimos frutos. E é engraçado também, né, Tássia? Que às vezes a pessoa acha, eu estou fazendo dieta, aí pega barrinha de cereal, que acha que é saudável, né? A barrinha de cereal, aqueles produtos que vendem nessas lojas naturais, às vezes industrializado, mas não, é natural, estou fazendo dieta, é saudável. Isso, é verdade. E Tem um mito, né, com os alimentos, às vezes deixam de consumir os alimentos in natura para consumir esses alimentos industrializados, pensando que vai ser melhor. Porque tem bastante cereal e, né, não sabe diferenciar realmente. Isso. Uhum. Mili, você quer ir intercalando comigo as perguntas? Não estou te ouvindo. O microfone está desligado.
É que eu né? tô com umas perguntas aqui, eu teria que abrir. Então tranquilo. Eu posso fazer. Acho que você já acabou até antecipando, né? A que a gente ia te perguntar aqui. Por que os alimentos in natura são melhores do que os processados? Sim. Falar um pouquinho dos alimentos in natura, eu queria trazer um exemplo que eu sempre trago em consultório. Eu pergunto para a pessoa: você já viu um pé de pão, um pé de biscoito, um pé de macarrão, enfim. Então, esses alimentos, eles são os alimentos processados, que a gente não vê ele na natureza, né? Então, os alimentos in natura são aqueles que nós obtemos diretamente das plantas, animais, né? E eles são adquiridos para o consumo sem ter sofrido nenhuma alteração depois de deixarem a natureza. Então, além de serem de uma qualidade nutricional, né, superior, eles nos ajudam a não poluir tanto o meio ambiente, né? A gente respeita a biodiversidade, a gente respeita a sustentabilidade, que são pontos que hoje em dia se tem falado muito e que o mundo, né, tem sofrido com o tanto de poluição que nós já vemos acontecendo, né, há muitos anos. Então, o alimento in natura, ele não só vai ser melhor para a individualidade, né, mas também para a comunidade como um todo. Então, eu ajudo o meio ambiente, né? Então, os alimentos in natura, eles são fonte de vitaminas, são fonte de minerais, que nos processados, apesar de se ter, né, eles não vão ser assimilados pelo nosso corpo da mesma forma. Então, não quer dizer que eles são superiores, né? Os alimentos in natura não são superiores, mas nós temos que fazer a base da nossa alimentação, os alimentos in natura. Os processados, eles devem ser consumidos raramente, né? Não fazer deles um hábito, que é o que mais a gente vê. Tássia, as biólogas aqui estão vibrando aqui com sua fala. Muito boa, a professora Nádia, nossa vice-diretora, também bióloga, está falando aqui, né? Que colocação bacana de Tássia, associar a escolha alimentar com o meio ambiente. Muito boa mesmo a sua abordagem, né? Porque às vezes a gente acha que as coisas não estão associadas, mas a alimentação, com certeza, está associada, né, com a questão do ambiente, né? Até comer é um ato político, né? Não tem Sim. como separar. Aí, a terceira questão que pensamos foi por que as proteínas dão uma sensação de saciedade por um tempo maior do que os carboidratos? As proteínas e carboidratos, eles têm uma absorção diferente no nosso corpo, né? Então, a absorção da proteína, ela é um pouco mais lenta. Ela demora mais, é um processo mais demorado, né? Então, logo quando a pessoa se alimenta com proteínas associadas ao carboidrato, né? Ela tende a demorar mais a sentir fome, né? Então, a saciedade, ela dura por mais tempo. E a sensação de saciedade chega mais rápido também, né? Então, sempre a maior parte dos nutricionistas tem essa proposta, que se faça as refeições utilizando a associação do carboidrato com a proteína. E não é o hábito do brasileiro, né? Geralmente o brasileiro come o quê? No café da manhã, por exemplo, o pão com café com leite. Então, se esse pão, por exemplo, tivesse um ovo, se esse pão tivesse uma carne moída, um frango, não é nosso hábito. Isso, o queijo, né? Já ajuda a lentificar um pouco esse processo de absorção, ele não ser tão rápido e acabar que a pessoa tenha fome logo que se alimenta, né? Tem gente que aí acaba exagerando no carboidrato para compensar, né? Acaba consumindo muito mais carboidrato do que deveria. E aí, ao invés de comer um pão com ovo, acaba comendo 2, 3 pães para compensar. E engraçado também. Associação... Diga. Uma associação com o que você está falando, com o que eu disse, né? Os carboidratos, nossa primeira fonte de energia, né, Tássia? Não é isso? Então, se você está morrendo de fome, tremendo, passando mal, você vai comer um pedaço de frango, é melhor você, né, procurar uma fonte de carboidrato, não é isso, Tássia? Isso. E agora, também, o carboidrato, ele vai te deixar, ele vai passar logo o efeito. Quem pode te dar essa saciedade a um prazo maior
é a proteína, né? Então, legal a sua colocação, que está casando, né, com o que a gente Isso. apresentou. Ter cuidado até com carboidrato, né? Qual carboidrato escolher? Porque realmente é importante até para uma atividade física. Às vezes você está ali, por exemplo, eu fui fazer atividade física e eu não tinha comido. Saí com pressa e tal. Enfim, louca, a pessoa louca saiu sem comer. E aí tinha né? Mas eu tinha umas 2 horas. E aí eu peguei pesado lá no treino e cheguei a passar mal. E aí que foi que o instrutor me deu um melzinho, né? Que é Sim. um carboidrato imediato. Mas a gente tem que ter cuidado até com carboidrato, porque, por exemplo, uma vez mesmo fui almoçar esses dias e eu boto muito carboidrato. Então, eu boto uma batata, eu boto um macarrão e um pouquinho de proteína, um pouquinho de carne ali, ou de frango, que, né, que eu sou amante do carboidrato. Então, assim, em vez de você colocar macarrão, né, e batata, por que não coloca só batata? Porque a quantidade ali, né, de amido que tem ali é muito maior, por exemplo, numa batata, é muito menor numa batata do que no arroz, né, no milho. Então, a gente ainda tem que olhar até essa questão do carboidrato, né? De qual. Legal. A ideia é essa, né? É pegar sempre um componente, né, de grupo alimentar. Isso, e a qualidade desse carboidrato também é importantíssimo, né? Como o Jamile estava falando aí, que às vezes a pessoa aí, a nutricionista falou, pode comer pão. Ela quer comer pão todos os dias da vida e esquece dos outros carboidratos, né? Que vão nos trazer, como eu falei anteriormente, os micronutrientes importantes, né? As vitaminas, os minerais. E aí acaba fazendo do pão um vilão, que ele não deveria ser, ele faz parte do nosso hábito alimentar, né? Faz parte da cultura brasileira, o consumo do pão, no café da manhã, né? Mas que se tenha também o consumo de raízes, se tenha também um consumo, né, variado, não se faça só o pão como um café da manhã. Então, quando a gente fica na repetição, acaba perdendo, né, o que a variedade nos traz. Tássia, uma vez eu ouvi um termo que eu achei bem interessante, chama fome oculta. Eu acho que tem a ver com isso, né? Você está com fome, seu corpo está precisando de um nutriente específico, mas você, como não entende, né, acaba se alimentando de algo que não supre, né, o seu corpo. É mais ou menos isso mesmo, né? Tem pessoas que mais com fome, mas comeu, continua com fome, não sabe por quê, e aquela roedeira e nunca, né? Por quê? Tá comendo de forma errada, né? Isso. Quem criou esse termo foi até uma professora minha lá da UFBA, foi Maria do Carmo, Fome Oculta. Ela tem um livro falando sobre isso. E são pessoas que estão obesas, porém o corpo está desnutrido, né? Não tem os nutrientes necessários. Esse é o termo que fala sobre isso. É super interessante. A outra questão. Como fazer com que as hortaliças e legumes durem mais tempo nesse período de pandemia, evitando as idas ao mercado? Porque hortaliça, né? É uma coisa que, ou negocinho que estraga, né? O processo de branqueamento, ele serve tanto para vegetais como para legumes, né? Ela é uma técnica bem simples, a gente só tem que lavar bem, né, os alimentos, retirar as cascas, né, faz o corte dele em pedaços pequenos, aí a gente coloca na panela com água fervente, então a água já está fervendo e a gente vai colocar eles, esperar que a água ferva novamente, e aí a gente vai esperar mais ou menos uns 2 minutos depois que reiniciar a fervura. Aí a gente retira ele de dentro da panela e vai colocar imediatamente em outro recipiente que tenha água gelada com gelo. Então a gente vai fazer um choque térmico, tá? E aí a gente vai guardar esses alimentos depois que eles estiverem gelados. Então, esse choque térmico, ele vai nos ajudar a manter as características, não só sensoriais, como nutritivas. Então, tem estudos mostrando que a gente consegue manter, assim, mais ou menos uns 70% das características dos vegetais e hortaliças que são, dos vegetais e legumes que são utilizados, né, no processo de branqueamento. E com os folhosos, né, o que a gente pode fazer? Os folhosos, geralmente, eu indico que as pessoas façam a higienização dele todo quando chega em casa,
né? Principalmente agora devido à pandemia, né? Então, utilizar o hipoclorito de sódio, faz a higienização, depois a gente coloca para secar, então espera secar bastante as folhinhas, de preferência colocar num pano de prato, né, que esteja higienizado devidamente, e ao guardar na geladeira, a gente vai colocar ele envolto em papel toalha, para poder absorver a umidade da geladeira e evitar que ele estrague tão rápido, né? Então, os folhosos geralmente estragam rápido, porque a geladeira tem muita umidade e acaba sendo absorvida por essas folhinhas e as folhas acabam estragando. Não sei se vocês já perceberam que o recipiente geralmente fica com gotículas de água dentro dele. Então, quando a gente coloca ele volta, né, na folha de papel, a gente consegue manter por mais tempo. E aí evita ir ao mercado sempre. Legal, amei essa dica. Cadê a próxima? Ai, muito interessante essa pergunta. Os suplementos vitamínicos desempenham o mesmo papel que as vitaminas encontradas nos alimentos? Definitivamente não. E aí serve também em relação às proteínas que Nai estava falando, né? Que o pessoal que faz exercício físico toma aquelas vitaminas. Whey protein. Industrializadas. R$500 um potinho. Aproveitando também, Cêdio, você vai falar para falar dos dois. Tá. Legal. Os suplementos vitamínicos, eles são comercializados no nosso país comumente e eles não têm fiscalização, no caso, receita retida, né, na aquisição. Então, a gente compra sem precisar de nenhum tipo de orientação. E aí reside o problema, né? Todo ano é feita pesquisa do orçamento familiar no nosso país e não tem nenhuma menção, né, do consumo desses produtos, mesmo todo mundo sabendo, né, estando ciente que a população brasileira faz o uso indiscriminado, como eu falei. Né, nós temos uma quantidade de vitamina, né, que é a IDR, que é a ingestão diária recomendada, só que a nossa RDC é a resolução que regulamenta os suplementos. Elas dizem que temos que ter de 25% a 100% da ingestão recomendada diária em cada suplemento, mas a comercialização dos suplementos que a gente vê é que eles têm muito acima, e isso daí que gera problema com a suplementação, porque o que acontece, na maioria dos casos, é intoxicação, ou então competição, porque, por exemplo, os polivitamínicos, né? Então, vai ter competição entre as vitaminas que estão ali naquele polivitamínico e a gente não absorve todas, né? Então, a maior parte dela é descartada e o que eu indico quando alguém quer utilizar um polivitamínico ou quer utilizar vitamina, enfim, que não faça uso do polivitamínico, que faça uso de cada vitamina separadamente, porque aí você vai ter certeza que você vai estar absorvendo. E também ter o cuidado de olhar a dosagem que está sendo ofertada, né? Então, ler o rótulo é importantíssimo na hora da aquisição, porque alguns polivitamínicos, alguns suplementos de vitaminas têm muito acima da ingestão diária recomendada. Vocês podem ler, que sempre tem a IDR, né, que é essa sigla, ingestão diária recomendada, e geralmente está 400%, 300%, então o ideal é que esteja de 25% a 100%. Com relação ao whey protein, bom, o whey protein, ele tem diversos estudos mostrando benefício para quem é hipertenso, diabético, um benefício para o uso geral. Só que ele tem que ser um whey de qualidade. Então, o whey de qualidade, como vocês falaram, é caro. Então, não adianta falar, vou usar um whey e usar um whey que a gente compra numa farmácia, porque aquele whey não tem qualidade e acaba, na maior parte das vezes, agredindo os órgãos. E as pessoas geralmente não fazem os exames periódicos a cada ano, pelo menos, e não tem noção de como estão os seus órgãos e acaba agredindo ainda mais um órgão que, por exemplo, já estava sobrecarregado.
e acaba tendo esses probleminhas devido a essa suplementação. Então, não é dizer que o whey, ele cause malefícios, mas se utilizado de maneira incorreta, aí, foi escolhido de maneira incorreta, acaba, sim, levando a prejuízo na saúde. Isso pode sobrecarregar. Eu ia falar disso, Danvá. Você ia falar o quê? Você falou dos rins, né? Eu ia falar justamente dos rins, né? Também do fígado, se pode sobrecarregar ali a metabolização, o metabolismo ali no fígado. Pode, sim. Dos polivitamínicos quanto das proteínas, né? Isso. Uhum. Vamos cuidar dos nossos... cuidar do nosso corpo em geral, né, gente? Eu costumo falar com meus alunos, né? Sobre a questão da ingestão da água, o quanto que é importante. Eu falei, gente, vocês sabem o tamanho dos nossos rins? Que eles filtram o nosso sangue, acho que é todo o sangue de 5 minutos, né? Aí eu falo com eles, vejam o tamanho dos nossos rins e o tamanho da máquina de hemodiálise. A pessoa que vai ali passa horas, né? Esperando aquele processo que os nossos rins facilmente fazem, né? De 5 minutos, nós temos em torno de o quê? 5, 8 litros de sangue, né? Por aí. Isso. Nosso sangue é todo filtrado, gente, porque os rins, eles têm essa função, né, de tirar as impurezas, né, filtrar mesmo. Então, como a Tássia falou, né, a questão de proteínas de má qualidade, sem orientação, né, que a pessoa também não pode tomar qualquer quantidade de proteína, depende, né, da sua composição corporal. Então, vamos cuidar dos nossos rins, vamos beber água, vamos cuidar do nosso corpo, porque é um preço muito caro, né? Quando dá algum problema. Então, já que temos saúde, vamos manter, né? E a nossa saúde passa muito pela alimentação, né? Nosso sistema imunológico, a gente tá vendo aí, né? O sistema imunológico está em evidência, mais do que nunca. E, vi hoje ali que vitamina D, né? Vitamina D, sistema imunológico. Adianta, gente, você ficar ali tomando, né? Começou hoje a tomar vitamina D, amanhã seu sistema imunológico tá bem? Não, né, gente? É um processo. Vitamina D a gente viu, né? Tem as fontes, os alimentos, fontes de vitamina D, os ovos, né? Peixe, alguma coisa assim. Então, muito melhor a gente ter uma reeducação alimentar e fazer com que o nosso sistema imunológico ele esteja em dia a partir dos nossos hábitos, né? É muito melhor que a saúde, ela não vem numa pílula, né? A gente não chega ali com a saúde. É um estilo de vida mesmo, né? Eu acho que Mili vai falar algo. Não, eu digo o bom que os alunos, eu acho que eles são bem tranquilos, né, em relação a esses jovens que a gente vê, assim, de querer, por exemplo, conheço gente que já injetou albumina, né, a questão da creatinina, né, a creatinina, que o creatina, na verdade, o pessoal está tomando. Nádia até fez uma outra pergunta aqui também, em relação a essa questão que os jovens ficam querendo consumir hoje em dia. Acho que pelo menos os alunos lá são bem tranquilos nesse sentido, assim, de... Não, é verdade. Inclusive, nós temos muitos alunos ligados à agricultura familiar, né, a questão dos alimentos orgânicos, também eu aprendo muito mais com eles do que eu tenho a falar, né, porque eles estão ali. Na Feira de Ciências, mesmo ano passado, uma aluna espetacular, ela trouxe alimentos, né, o pimentão, o tomate, na perspectiva orgânica, e comparou, né, com o uso de agrotóxicos, e falando que é totalmente viável, né? Sim. Mas a gente entra por outra... Aproveitando aqui, a Daniela está perguntando, que a gente está falando dessa questão das vitaminas, Daniela perguntou se tem gente que costuma tomar as vitaminas de farmácia para repor as vitaminas do cabelo, se é recomendado. E Nádia também estava perguntando sobre o uso existe um modismo sobre o uso de cloreto de magnésio. Quais são os seus possíveis benefícios? O uso de cloreto de magnésio, ele tem demonstrando benefício, mas é como eu estava falando, a gente tem que ter o cuidado com a dosagem. Então, precisa de uma orientação para fazer o uso. Não quer dizer que vai ser de todo ruim, tá? E também a qualidade daquilo que a gente está adquirindo, né? Daquilo que a gente está comprando. Às vezes, nem sempre o que é o mais caro é o melhor também. Então, a gente tem que ter o cuidado de saber avaliar. As vitaminas do cabelo
Bom, elas acabam funcionando, gente, porque a maior parte das pessoas não consome a quantidade de vitaminas específicas para melhorar cabelo, unha, enfim. E isso acaba funcionando porque a gente não faz o consumo. Mas o mais indicado seria melhorar a alimentação. Outro dia eu vi um colega nutricionista brincando que as meninas passam banana no cabelo, mel, passam diversos produtos ovos e não se alimentam com isso, então fica só por fora, né? Então tem que ter o cuidado de também utilizar na alimentação, né? O que é fonte das vitaminas principais que vão estar trazendo benefícios para o cabelo, e aí fazer o uso, tá? O complexo B mesmo é importantíssimo, e a maior parte, né, das pessoas não consome as vitaminas do complexo B. A Nívia aqui falando que já passou abacate. Eu sempre fui muito cética também com esse negócio de usar essas coisas já diretamente, né? Eu sempre acreditei mesmo que é ingerindo que a gente absorve, né? Por que que um creme de cabelo funciona? Porque fazem... A gente pega uma babosa, por exemplo. Falam muito, passa babosa no cabelo, meu Deus do céu, né? Então, tentam burlar de qualquer forma a questão. Tudo vai passar pela questão da alimentação saudável, né? É uma pele bonita, eu faço, trazendo um pouco do meu exemplo, existem cremes caríssimos, né, para pele, para isso e aquilo. E ano passado, quando eu estava grávida, né? Então, a primeira orientação do meu obstetra, da minha obstetra, né, no caso, foi beba bastante água. E, gente, isso já mudou bastante, assim. Eu falei, mas pra quê gastar, né, fortuna? Às vezes a gente não faz o básico, né, que é beber água. Verdade. Né? Vamos lá. Cadê? Quais são os alimentos que aumentam a imunidade? Não existe nenhum alimento específico que vai aumentar a imunidade. Porque não existe também, tentar desmistificar um pouco isso, que se criou muito, né, depois de que começou, né, iniciou a pandemia, de que tem uma super imunidade, né, uma imunidade aumentada. Então, não existe isso de imunidade aumentada. Ou a gente está com a nossa imunidade normal, ou ela está baixa. Tá? Então, quando ela está baixa, a gente precisa trazer ela de volta à normalidade. Tem vários fatores que podem ameaçar a nossa imunidade, né? Deixar ela baixa, né? E a saúde como um todo. Além da má alimentação, estresse, e que a gente está vivenciando na pandemia um estresse muito grande por ficar dentro de casa, né? Por ficar ali confinado. A questão da privação de sono, então, precisa se dormir bem para aumentar a imunidade, né? Voltar ela ao normal. A questão da má digestão, né? Então, se a pessoa percebe que está tendo má digestão, ela precisa verificar, né? Ir ao médico, entender o que é que está acontecendo, qual o processo que está sendo perdido, né? Absortivo. Então, tudo isso, gente, vai estar relacionado com a imunidade, além da atividade física. Só que a prática de atividade física também se deve ter um cuidado muito grande, porque é uma prática extenuante, tá? Ela acaba baixando a imunidade. Então, não sei se vocês viram, também passou bastante na televisão falando sobre isso, que aqueles atletas de alta performance, eles precisaram parar um pouco, porque sempre que eles faziam um treino pesado, acaba baixando a imunidade e eles ficavam mais vulneráveis ao coronavírus. Então, né, além de tudo, uma boa alimentação. Então, fazer o controle do sistema imunológico, isso vai muito de cada um. Acho que todo mundo percebe quando o sistema imunológico ele deu, né, uma baixada. E as vitaminas, e aí eu vou falar algumas fontes, por exemplo, vitamina C. Aí a gente tem as frutas cítricas, como limão, laranja, abacaxi, acerola. A goiaba também é fonte de vitamina C. Alguns vegetais crus, pimentão, né, o mamão, também é fonte de vitamina C. O ferro também, né? Então,
fazer a ingestão correta de ferro, os vegetais verdes escuros, as leguminosas, como feijão, as carnes em geral, e aí ter um cuidado de, quando for o ferro não M, tá? Ter um cuidado de utilizar sempre a vitamina C associada. O que é o ferro não M? Esse ferro que vem proveniente de fonte que não é animal. Então, o ferro vegetal precisa de uma associação para a absorção ser melhor, que ele tem uma absorção mais baixa. Né? O zinco também, né? Então o zinco ele vai estar presente no feijão, nas oleaginosas, que são os nozes, castanhas, amêndoas. Então, percebam que é uma alimentação balanceada, equilibrada e com uma variedade muito grande. Né? A vitamina A que vocês falaram lá no começo, então os ovos, manga, couve, espinafre, então complexo B novamente, e aí o complexo B tem diversos alimentos, assim como o selênio, que a gente encontra aqui muito facilmente na castanha do Pará. Aí vocês vão me falar, a castanha do Pará é muito caro, Tássia. Realmente é. Só que a gente só precisa consumir 2 castanhas por dia para conseguir a quantidade de selênio adequada. Então, fazer uma variedade, um equilíbrio disso. Não precisa consumir todos os dias, né? Mas ter sempre variedade nos lanches, utilizando, por exemplo, as castanhas. Outro dia utiliza amendoim, que é mais em conta. Então, vai sempre fazendo, né, essa variação. Você falou uma coisa interessante, Tássia, do lanche. Lá na escola, apesar de que o lanche oferecido pela escola tem uma qualidade muito boa, né? A gente observa que é ofertado frutas, às vezes até parece mais um almoço, uma janta, né? Arroz, feijão, carne. Mas sempre que eles têm oportunidade, vai ali no senhorzinho e salgadinho. Menina, a gente entra na sala, tá? Aquele aroma aqui, salgadinho e aquele pirulito azul, né? Da língua aqui. Ó, e influenciar a professora também. Porque até eu tenho a onda dos pirulitos. Eu chamo todo mundo para ver com os pirulitos, meu Deus do céu. Ô, Tássia, a questão não é, eu penso assim, se você que é especialista, não é que está proibido, nunca mais deve comer, mas fazer disso uma rotina, né? O problema está aí, não é isso? Com certeza. Eu lembro, eu passei um tempo estudando em outro lugar, né, em outro país. E se tinha uma política muito grande a respeito disso, de que se não utilizasse as vendas, né, que a gente chama, né, essas vendinhas que tem nas escolas, porque estimula, né? Então, vender refrigerante, vender pipoca, acaba estimulando. E mesmo quando não tem venda, vem um carrinho abençoado e para na porta da escola para vender, né? Então, tem que se ter um cuidado grande para não fazer disso a rotina, né, o hábito, como você está falando, Nayara. A importância reside nisso, de saber que você pode consumir, mas que não seja sempre, né? Isso tem que ser raro, tem que ser um produto que você consuma raramente. Não, se vocês me verem na rua comendo acarajé, comendo uma pizza, vai ser normal, né? Todo mundo consome. Só que tem que ter uma frequência menor do que o que geralmente a gente vê. Tem aquela pipoca doce, a pipoca doce ela já é menos prejudicial do que aquela pipoca salgada, que geralmente parece isopor mesmo, como vocês falaram. A pessoa antiga não tem gosto de nada. Acho que é só mais pelo barulhinho que acaba influenciando, né, as crianças e adolescentes a gostarem tanto desses produtos. E sal. E o pirulito cheio de corante, né? Então, o que a gente vê hoje em dia acontecendo dessas doenças autoimunes, né, terem uma incidência maior na população hoje em dia é devido a esse uso, né, de corantes que acaba sendo elevadíssimo. Em tudo vai ter corante. Então, pega um iogurte de morango, você comparar bater o iogurte natural com morango, é completamente diferente a cor, você vê muito acentuado, que é para chamar realmente a atenção, que a gente come com os olhos, né? Então, a gente precisa desse aspecto visual bom também. Então, acaba que chamar a atenção com mais corante é uma opção que a indústria faz,
e aí a gente tem que saber dosar também, né? Por que não preferir um iogurte de banana, de coco, de ameixa, que a gente sabe que não vai ter tanto corante, então vai ser menos prejudicial, já que você em casa não tem como fazer, ou então a gente não encontra o morango para bater aqui tão fácil, né? Ou tá utilizando outras frutas, enfim. Você falou coisa interessante, eu não sabia. A relação dos corantes com doenças autoimunes, foi isso mesmo? Sim. Foi interessante, vou pesquisar. Corante e conservante. Então, quando a gente consome esses produtos alimentícios, né, que a gente sabe, não são alimentos, né, não tem uma planta que tem, né, não tem um pé que tem aquilo. Você sabe que ele é um produto alimentício, geralmente vai ter ou corante ou conservante ou ambos. E aí isso daí acaba aumentando essa incidência. Problemas na tireoide mesmo a gente vê com muita frequência, e aí quando você vai fazer um histórico alimentar, percebe que a pessoa faz um consumo regular de, por exemplo, aqueles sucos em pó, aqueles sucos de tangue, então faz um consumo regular, e isso acaba, né, prejudicando o corpo como um todo, e a gente precisa fazer uma avaliação mesmo para a pessoa mudar os hábitos e tentar, que às vezes, né, a gente não consegue, não é possível reverter aquele quadro. Evânia trouxe uma pergunta aqui pra gente. Uma das causas da hepatite pode ser a má alimentação? Pode, sim. Então, a hepatite tem que ter cuidado. Claro que tem a hepatite, como é que eu vou dizer, que é relacionada ao sangue, tá? Então, aquela que a gente se contamina, mas também tem a hepatite alimentar. Então, a má alimentação, nesse caso, não é a má alimentação, não, é a higienização incorreta dos folhosos, porque é essa forma que a gente acaba geralmente adquirindo esse tipo de hepatite. Tem vários tipos de hepatite, né? Hepatite A até. Então, cada um tem uma causa, tá? Então, tem a hepatite que é sanguínea, e a gente tem que ter o cuidado com esmalte, alicate, palito. Então, não compartilhar esses materiais que são pontiagudos e que a gente, às vezes, se fere, não percebe, né? Não tem como a manicure ver, são microfissuras e podem levar à contaminação. E também essa parte relacionada à higienização dos alimentos, que foi aquilo que eu falei lá no começo, de utilizar o hipoclorito, né? Fazer essa lavagem correta dos vegetais e folhosos, além das frutas. Hipoclorito é a famosa que boa, né, gente? Boa. A última pergunta, Tássia, que está no nosso roteiro, né? Quem quiser participar e contribuindo com questões também, são bem-vindas. Como saber se realmente a pessoa está com fome ou é fator emocional? E agora, na pandemia, então, todo mundo em casa, aí fica ali, não sei o que eu estou pensando, acho que eu vou comer. Acho que a maior parte das pessoas engordaram durante a pandemia. Por quê? A fome psicológica, ela não tem a ver com as nossas necessidades, né? Não tem a ver com a fome física, a fome fisiológica, como a gente pode chamar também. E sim com o nosso estado mental. E a maior parte da população está atravessando dificuldades, porque nunca se viu nesse quadro de confinamento. Então, a gente ficou confinado sem escolha, né? A fome fisiológica, a fome física, é aquela fome que o corpo manda o sinal. Então, a gente precisa comer para sobreviver. Vocês até falaram no começo, falando que é um ato que a gente não tem como não fazer, né? Então, às vezes a pessoa fala, não sei comer, chega no consultório e fala, não sei comer, sabe sim que você está vivo até hoje, então você está vivo. Né? A gente pode comer de maneira incorreta, mas dizer que sabe, todo mundo sabe comer. Tem que comer nutrientes para realizar nossas atividades vitais. Então, isso é a fome fisiológica, a fome física. A gente sente a barriga fazer um ronquinho. Às vezes tem pessoas que ficam com dor de cabeça, tontas, né? Ficam irritadas. E aí o corpo, né, lhe dá esses sinais. Essa é a fome fisiológica, a fome física. Já a psicológica tem a ver com essas necessidades mentais. Então, às vezes a pessoa desconta tudo na fome, né? Desconta tudo na alimentação. Então,
tô estressada, cheguei do trabalho, tô estressada, hoje eu mereço uma pizza. E aí, todo dia ela tá estressada porque chegou do trabalho e teve algum problema e ela merece um chocolate. Hoje eu mereço. E aí acaba que faz disso a rotina, né? Então, deixa que a fome psicológica, ela ultrapasse o limite, né? E todo mundo tem um momento que a fome psicológica, ela age. É impossível dizer que você nunca sentou, né, num momento de estresse, e comeu um sorvete, um chocolate, enfim, alguma coisa que traz prazer, que é da questão hormonal, né? Mas fazer disso o hábito é que reside o problema, né? Então, na pandemia, acho que a maior parte, eu tenho uma falando aí, eu já engordei uns quilinhos, acho que todo mundo acabou tendo um momento, né, mais tenso. Hoje em dia que está tendo a flexibilização das saídas, já melhorou bastante, né? Já estamos voltando aos poucos às atividades de antes, então hoje em dia a gente já vê um pouco menos esses problemas, mas tem que se ter cuidado realmente, porque essa fome psicológica, né, emocional, ela acaba se sobressaindo se a gente não se atentar a ela. E tem alguns processos, né, chamado de midfluent, que é meditar na alimentação. Então, dedicar um momento para a alimentação, dedicar a atenção à alimentação, isso faz com que a gente reduza esses problemas de comer só relacionado ao emocional. Então, a gente parar e pensar, porque eu estou comendo isso, qual a consistência tem, qual o gosto. Às vezes a gente nem se atenta, come tão rápido, ou então come no celular, come, né, pensando no que vai fazer depois e acaba comendo desatento. Então, o mindful eat, né, o comer com atenção plena, ele é um ponto que está sendo muito utilizado hoje na nutrição, né, um dos pontos-chave que está sendo utilizado, e acho importantíssimo. Depois pesquisem mais a respeito, porque é bem interessante, e são coisas simples que você pode fazer, como, por exemplo, colocar um cubinho só de chocolate na boca e sentir aquele cubinho derreter, perceber as sensações que você tem, ao invés de comer o chocolate como um todo. Chega no final, a maior parte das pessoas não querem mais comer o chocolate, porque aquilo ali já conseguiu satisfazer os desejos, né? Às vezes a gente come tão apressado que não percebe isso. Mas é como você falou, interessante mesmo, tá? Eu sou uma pessoa mais agitada. E aí eu como muito rápido, né? Eu sou uma pessoa mais ansiosa e tal. Então, e trabalhando, então eu como muito rápido. E aí, quando eu paro, não, peraí, vou sentar aqui, não vou ligar a televisão, não vou fazer nada, vou comer devagarzinho, mastigando, mastigando. Realmente você tem essa questão da sociedade. O problema é você precisa fazer isso, né? A gente precisa realmente viver aquele momento ali, parar de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e, por exemplo, quando estiver comendo, parar, sentar, comer, nem ligar se for caso da televisão, realmente faz a diferença. A gente acaba comendo menos e fica mais com a sociedade. Ao invés, né, a questão que eu li também uma vez, falando dessa questão de você comer por impulso, né, enfim, quando é emocional, você come e depois você se arrepende. Então, geralmente, quando você se arrepende, é porque você comeu errado, você comeu mal, você comeu muito. Então, realmente é importante mesmo essa questão do você se concentrar naquilo que você está fazendo, né? No almoço, na refeição. No bate-papo aqui, interessante, duas alunas falando, né? Evânia falou que quando ela fica triste ou nervosa, ela não tem vontade de comer. Aí já a Luciele falou, né? No meu caso é diferente. Então, as pessoas respondem de forma diferente, né, Tássia, para ansiedade. Ao estímulo, com certeza. Tem gente que é assim mesmo, que não consegue comer, que trava. E já tem outras pessoas que comem exageradamente para compensar aquele problema. Então tem que se atentar também ao que é que acontece com você, né? Porque às vezes a pessoa que trava também, que não come, ela acaba emagrecendo, acaba perdendo, né, quilos ali, e não é interessante também, né? Então a gente tem que manter o peso saudável, nem estar abaixo, nem estar acima. Então, pensar também, se atentar por quê, o que foi que causou aquilo, e tentar não colocar na comida esses atos, né? Então, tentar não descontar na comida,
né? Fazer sua refeição, mesmo que faça um pouco menos, isso vai ser com o tempo, né? É um hábito que você tem que ir criando. Nem todo mundo, né, vai conseguir de primeira colocar um pedacinho, um cubinho de chocolate na boca e se sentir satisfeito. Mas é um hábito que você tem que ir exercitando. Então, tudo que a gente não exercita, a gente acaba, né, esquecendo ou não fazendo. Então, tem que ser o dia a dia mesmo, colocando pelo menos uma refeição ao dia que você faça, né, com atenção plena, comendo ali, prestando atenção no que você está ingerindo realmente. Eu acho interessante como essa questão da alimentação está relacionada muito diretamente com o psicológico, né? Uma vez eu vi um médico, um gastro, né? Ele Sim. diagnosticou uma pessoa com gastrite e antes mesmo de qualquer medicamento, eu achei muito interessante essa abordagem dele. Ele pediu para a pessoa ir no psicólogo, né? Porque muitas vezes aquela gastrite, ela vem como desdobramento de uma situação de ansiedade, que está levando a um distúrbio alimentar, né? Então, é Sim. bem interessante mesmo essa relação, como os nossos jeitos, né, de comer tem relação com o nosso estado psicológico, né? Quando a gente faz o curso de nutrição, temos a disciplina de psicologia, mas eu digo que depois a gente tem que se especializar cada vez mais, porque é uma parte que é fundamental. Então, se a gente não se atenta à abordagem psicológica, né, como está aquele paciente, se ele está realmente falando aquilo que ele está fazendo, né, às vezes é um gesto que ele faz que você percebe que é aquilo, a ansiedade é porque do filho. Ele fala, você pergunta, você tem filhos? Aí pronto. Aí começa, né, a mostrar que o problema é aquilo. Ou então, como é seu trabalho? O que é que você faz? Aí ele já muda a feição, então você percebe que o trabalho é que vai ter um peso maior no comer. Então, às vezes, né, não é nenhum nem outro, é outro problema, então tem que ter um quê de psicólogo para fazer um... Olha, Vânia, bem interessante. Uma vez eu vi também... Vá. Não, vá. Vá, Mili, diga. Não, é que a Vânia fez uma pergunta, mas sai depois. Vai, Ah. Não, eu queria comentar com o Tassi o seguinte, que uma vez eu vi, eu não sei se tem algum tipo de comprovação, eu li, não sei a procedência, né, de relação da flora intestinal com quadros de depressão. Você leu algo do tipo? Tem a ver. Porque, por exemplo, quando a flora intestinal ela não está adequada, a gente não consegue depurar, né, os metabólitos corretamente. Então, a gente retém no nosso corpo coisas que a gente deveria eliminar, né? Então, esses elementos, eles acabam influenciando negativamente na saúde mental. Assim como falta de sol, então a vitamina D, né? Então, cálcio, então, diversos elementos estão ligados. Não é só dizer, a pessoa... que hoje em dia se tem muito ainda disso, não sei como ainda as pessoas falam isso, que o depressivo é alguém que ou que não tem Deus, ou que não tem isso, ou que não tem... Que é frescura, é drama, né? Exatamente. Às vezes é uma questão fisiológica mesmo, né? Tem uma parte fisiológica. Não é nem só uma questão... Isso. Eu acho bem interessante. E você falou, você lembrou bem, a questão da vitamina D, né? Que tem a relação com o sol, né? Sim. O sol, ela ajuda a ativar, né? Eu tive já uma paciente, até ela era uma professora, né? Ela passava o dia todo em sala de aula, e eu lembro que ela só andava toda de protetor solar, né? O que diminui, né, a absorção da vitamina D e a transformação dela no nosso corpo. E ela chegou com um quadro de depressão e tal. Então, foram medidas simples, até indicar que ela tomasse sol pelo menos 15 minutos por dia, que fizeram que o quadro mudasse completamente, né? Então, são coisas que estão muito ligadas, relacionadas. Legal. Vânia fez uma pergunta aqui sobre... Isso é interessante, porque tem a moda agora também, né, do jejum intermitente. Aí uma aluna da gente está perguntando se pular refeições pode causar algum problema. Bom, tem uma controvérsia ainda muito grande a respeito,
apesar de muitos nutricionistas utilizarem da prática, né, do jejum intermitente, mas ele não é utilizado de forma contínua. Então, geralmente o jejum intermitente ele é usado por um período de tempo no tratamento. Então, o nutricionista faz, por exemplo, 3 meses com aquele paciente fazendo jejum intermitente. Depois ele vai voltar a se alimentar normalmente. Mas ainda não tem se estabelecido se tem benefícios mais do que malefícios. Aí fica ainda naquela controvérsia, né? Não se tem nada definido. Eu vi uma reportagem falando, achei bem interessante. Na verdade, esse jejum intermitente perguntou se eu, Vânia perguntou mais de pular as refeições, mas eu acho que ela quis dizer nesse sentido também. Que falava que o nosso organismo, no início, você emagrece bastante, assim, com jejum intermitente. Só que o nosso organismo, ele meio que se acostuma, assim, ele percebe que você está ingerindo pouco alimento. Então, peraí, se ela está ingerindo pouco alimento, eu vou guardar um pouquinho aqui, eu não vou consumir ele todo, vou guardar um pouquinho, né? Para deixar ele de reserva, já que ela não está se alimentando de forma frequente e com uma quantidade alta. Então, por conta disso, a pessoa emagrece no início, mas depois ela não emagrece mais, porque o organismo ele é danado, né? Então, ele meio que se adapta. Com certeza. E por isso que se fazem fases, né, durante o tratamento nutricional. E não é só, vai ser jejum intermitente para sempre, né? Então tem que se fazer modificações à medida que a gente vai percebendo e que o paciente vai respondendo, né, bem ou não. Essa questão de pular a refeição. Então, não tem também uma regra, né? Antigamente se falava, tem que se comer de 3 em 3 horas. O comer de 3 em 3 horas, ele reduz com que você, na próxima refeição, não coma tanto. Para quem não tem controle, é muito bom, né, comer de 3 em 3 horas. Mas para quem, né, não está sentindo fome, fez uma boa refeição da última vez, já está planejada a próxima refeição, já sabe mais ou menos o que é que vai comer, já tem alguma coisa pronta, não tem problema pular a refeição, desde que ela não seja as principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, tá? Então, os lanches e a ceia, que elas podem ser puladas, tá bom, gente? Daniela perguntou uma coisa, uma aluna da gente também, porque algumas pessoas, quando deixam de comer algo de costume para mudar o cardápio, acaba tremendo, né? Como se a pressão estivesse caindo, acaba ficando meio... Vai depender muito do alimento que deixou de consumir, né? Para a gente poder entender o que pode ter acontecido. Então, se é uma preparação salgada, se é uma preparação doce, qual é a base, né, dessa preparação para a gente poder entender melhor o que é que está acontecendo com aquele paciente. Essa questão também do que a gente estava falando dos carboidratos, né? Interessante que até as frutas, elas têm, né? Como a gente falou ali, glicose e frutose. E aí, por exemplo, minha sogra, uma vez foi fazer dieta, a nutricionista tirou para ela as frutas. E ela é louca pelas frutas, isso por conta disso, né? Que a gente acha que o açúcar não está também presente nas frutas. Claro que é um açúcar mais saudável, um carboidrato mais saudável ali, digamos assim, do que se pegar um biscoito, enfim. Mas tem também doce ali, então tem a glicose, a frutose, então você tem que ter realmente cuidado para não consumir assim. Exagerar, exatamente. Tem gente que vai comer a melancia, ela não se contenta com a talhada de melancia, porque a melancia é muito boa, ela quer comer a melancia inteira, né? Então tem algumas frutas, né, que a gente tem uma vontade maior por elas serem mais adocicadas. Então, por exemplo, a melancia, a manga, então a gente tem... Nosso paladar, ele é assim por causa da evolução, né? Então, durante a evolução, o que é que a gente observa? Que os venenos estavam onde? Coisas azedas, amargas, né? Então, por isso, o nosso paladar, ele faz com que a gente goste mais das coisas que são mais adocicadas e em detrimento das coisas mais azedas, amargas. Então, quem come aqui maracujá? Eu gosto de comer maracujá in natura. Eu amo. Mas ele é mais amarguinho, mais azedinho. Nem todo mundo consegue fazer a ingestão dele. Tássia, você é uma ótima professora, viu? Tá sempre trazendo os pontos. Tô com vontade de fazer nutrição.
E vários links assim com a biologia, perfeito. Obrigada, gente. Então é. E aí, gente, qual a orientação? Mais alguma pergunta? E aí? Chegando aí em 2 horas de live, de aula. Alguém mais? A gente vai encerrando, né, para Nayara, para Jamile? Então, se não tiver mais nenhuma pergunta, então a gente agradece, né, a presença de Tássia e de todos que estão presentes. Eu achei muito proveitoso, né? Aprendi bastante. Estou apaixonada pela nutrição. Eu estava apaixonada mesmo. Acho que os demais colegas, alunos também estão sendo bem contemplados, né? O que vocês acharam? Eu queria agradecer, gente, o convite. Eu gostei bastante. Também aproveitei a aula das professoras, né? Sempre a gente tem algo a aprender e foi muito bom. Obrigada pelo convite. Quando precisarem, estou à disposição. Ai, que ótimo. Obrigada. Nós que agradecemos, Tássia, né? E a gente, paralelo, também te agradece ao professor Pedro, que foi, né, quem indicou. E como a Jamile falou, você tem todo o perfil de professora. Eu amo. Eu amo. O que eu mais gosto na nutrição é a docência. E aí a gente estava falando sobre, no início, né, da abertura da aula, a gente falava sobre orientações necessárias que não é só para o momento atual, né? Claro que a gente faz muito link em relação à questão da nossa vivência, né? Que atualmente é a pandemia, é a Covid, mas são orientações para a vida, são orientações para aprender, para uma qualidade de vida. Então, sem dúvida, acho que a gente ficaria até mais 2 aulas dessas aqui discutindo e trazendo, porque fala de uma coisa tão essencial que é a alimentação, que a gente precisa aprender mesmo a se alimentar, né, Pranayara? E essa questão da qualidade de vida, né, o que a gente faz, as escolhas que a gente faz em relação à alimentação para a qualidade da nossa vida. Sim. E aí o pessoal está falando aqui, os alunos dando feedback, né? De que os professores também, nós temos colegas aqui acompanhando, maravilhosas, top, amando a minha área de nutrição. Olha, Daniela, possível Olha, nutricionista aí no futuro. você está conseguindo colega. Professora Nádia, nossa vice, né? Dizendo que nós é que agradecemos, muito enriquecedor, professora Luziane. Um feedback, assim, sem dúvida positivo. É bom também compartilhar com você, nossa escola é uma escola do campo, né? Você sabe, né? Então, é uma escola que tem muito mais alunos. Mas, infelizmente, a gente tem toda a problemática, toda a questão da acessibilidade. É por isso que essa aula a gente tem esse cuidado de estar gravando, porque depois a gente coloca no link lá do nosso colégio, do YouTube, Colégio CHMJ, e aí fica acessível por muito tempo, né? Para que os alunos possam ter acessibilidade depois e acompanhar as atividades tudo certinho. Que bom. Professora Jamile, dá um tchau aí pro pessoal. Tchau, gente. Encerrando. Saudade de vocês. Tássia, adorei. Como o Nívia falou, acho que poderia ficar aqui falando mais de 2 horas. Foi muito enriquecedor mesmo, bem legal. E estou morrendo de saudade. Tomara que a gente volte logo, né? Acabe logo essa pandemia. Sala de aula que tá difícil. Tô capeada de casa para ver se a quarentena não acabou ainda. Não aguento mais. Pro Nayara. Já agradeci, né? Obrigada. Foi um momento de muita aprendizagem. Também estou com muita saudade. Esperando chegar o momento seguro para a gente retornar. Eu ficaria aqui, viu, conversando. Às vezes eu ficava desconfiada, meu Deus. Eu posso perguntar mais alguma coisa? Porque foi muito enriquecedor, né? Quando o processo de aprendizagem é assim, tão gostoso, a gente, né, se empolga. E Sim. Eu tenho certeza que também para os demais foi muito bom. Obrigada ao Hermínio por essa oportunidade, né? Eu me sinto tão feliz de trabalhar nessa escola que eu tenho certeza que só me engrandece enquanto profissional. E Tássia também está fazendo parte, né, desse processo aí. Muito obrigada a todos e todas. Pro, nós que agradecemos. Muito obrigada, professora Nayara, professora Jamile, por esse momento, né?
enriquecedor. Muito obrigada, Tássia, mais uma vez. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a professora Nayara falou uma coisa interessante. Quando essa aprendizagem, esse processo de aprendizagem acontece com prazer, a gente nem percebe o tempo passar, né? E realmente dá essa sensação de que a gente queria mais e mais. E que bom que foi assim, que bom. É o que a gente realmente, né, fica o tempo todo querendo oportunizar. A aprendizagem constituída nesse ambiente de prazer, de que a gente não vê a hora passar, são as aprendizagens significativas. São aquelas que ficam para a vida. Então, esse tipo de aprendizagem, quando a gente mobiliza, nosso aluno mobiliza, né, nesse processo, são aprendizagem para a vida toda. Então, a gente agradece demais a nossa convidada de hoje, as nossas professoras e a nossa convidada de hoje, por esse momento tão enriquecedor, tão tranquilo, tão leve, né? E com certeza nos faz, inclusive, aguçar a curiosidade para pesquisar mais, para buscar mais, para ter esse cuidado, né, no equilíbrio da nossa alimentação. Muito obrigada. Para encerrar a aula de hoje, tem um recadinho aqui. Boa noite! Eu falei que vocês iam gostar da aula. Pois é, galera. Como a professora Nívia disse, se alimentem bem para não ficar igual a mim tão cedo, tão rapidamente. Beijos, boa noite. Tchau, recado dado.